Então a gente tem que normalizar isso. E o Setembro Amarelo acho que tem um grande papel nesse sentido, em que a gente está aqui hoje, né, um exemplo aqui do teu programa, falando tranquilamente sobre sofrimento psiquiátrico, né. Quanto ao que nós podemos fazer, e aí, retomando um pouco a tua pergunta antes do intervalo, né? Nós temos aí duas linhas, né? Dois momentos diferentes. O primeiro é o aspecto preventivo, né? Hoje na saúde e na medicina se fala muito de prevenção. Então, se a gente sabe que o suicídio está relacionado com um transtorno psiquiátrico em 99% ou mais dos casos, prevenir um transtorno psiquiátrico é a melhor saída. Como que a gente previne, né? Tendo um estilo de vida saudável, então cuidando do nosso sono, cuidando da nossa alimentação, tendo atividade física regular, tendo um ambiente de trabalho dentro do possível, dentro do que está ao nosso alcance, que seja saudável, um ambiente familiar, e reconhecer quando algumas coisas estão disfuncionais, quando algumas coisas estão alteradas e precisa de uma intervenção nossa, né? Reconhecer o nosso limite também em relação a esse processo de esgotamento para que a gente não chegue na eclosão de um transtorno psiquiátrico. A gente sabe que a doença psiquiátrica ela é uma junção, ela aparece por uma predisposição genética, uma vulnerabilidade que a gente já nasce lá de acordo com a nossa família e o que a gente vive ao longo da vida. Então, prevenir, sem dúvida, seria a melhor estratégia. Depois de instalado uma alteração ou um transtorno psiquiátrico, é o que a Deise pontuou muito bem, reconhecer isso, né? Para reconhecer isso, nós precisamos saber quais são os sinais que estão alterados. Quando a gente fala de suicídio, sem dúvida, como eu comentei anteriormente, principal doença relacionada à depressão, né? Depois algumas outras, como transtorno bipolar, alguns transtornos de ansiedade, o transtorno por uso de substâncias, que é um consumo excessivo de álcool, de outras drogas, que aumentou muito, por sinal, na pandemia e que tem associação com quadros depressivos, com outros quadros psiquiátricos que predispõem a pessoa a usar de uma maneira abusiva as substâncias, né? Quanto à depressão, que é o principal quadro, né? Quais são os sintomas clássicos da depressão? A falta de vontade para fazer as coisas, a falta de satisfação, então aquilo que antes dava satisfação não costuma mais, né, trazer uma satisfação para as pessoas, pensamentos muito negativos, muito tristes, uma falta de projeção de futuro, não ter um propósito naquilo que está fazendo. Tudo tá ruim, nada tá bom. Exatamente. Só reclama da vida. Um sentimento de culpa, né, muito grande, desproporcional. Alguns sintomas que acabam sendo mais clínicos ou físicos, como a alteração do apetite, né? Às vezes a pessoa passa a ter uma redução muito grande do apetite, não tem ânimo sequer para alimentação, ou um aumento muito grande, uma compulsão alimentar, aí depende até que ponto tem uma ansiedade relacionada com isso ou não. Uma alteração do padrão do sono, que pode ser tanto uma insônia, uma dificuldade de dormir, quanto também uma sonolência muito grande, né? Um cansaço, uma prostração, um esgotamento, uma exaustão que é física e mental, e até chegando a sintomas mais graves, que aí é uma ideação suicida, que é começar a pensar, né, em retirar a própria vida. Né? E esse, sem dúvida, é o sinal mais grave. Uma pessoa que é meio pavio curto, assim, às vezes na empresa, enfim, no dia a dia, no cotidiano, né? Também. A depressão ela pode alterar a irritabilidade, né? E pode alterar a tolerância que nós temos em relação a algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas também tem outros quadros psiquiátricos, como o transtorno bipolar, que tem isso como uma das principais marcas, né? Essa alteração muito grande da irritabilidade, às vezes uma alternância entre momentos mais depressivos e momentos de maior euforia. Então a depressão, sem dúvida, é o quadro mais associado ao suicídio, né? E se nós conseguirmos detectar esses sintomas de depressão em nós mesmos ou nas pessoas que convivem conosco e sinalizarmos a necessidade de procurar ajuda ou entendermos a necessidade de procurar ajuda, tivermos uma intervenção precoce, certamente esse quadro será revertido na esmagadora maioria dos casos a uma melhora significativa ou até uma remissão, uma melhora total do quadro, e isso não vai se desdobrar em um suicídio. Então nós temos, infelizmente, muitas mortes evitáveis por falta de atendimento, por falta de assistência e por uma falta de percepção das pessoas da necessidade dessa ajuda. Existem tipos diferentes de depressão para os dois, doutora? Sim, existe, né? Complementando assim, ó, a esse sentimento de baixa valia, né? Que é pessoa um que tem dos baixa estima. Exatamente. Também Sentido, pode a levar. pessoa que se sente rejeitada muitas vezes também, né? É um sinal. Exatamente, né? Ou se perceber como de baixa valia, né? Se perceber que não faz mais sentido a vida, né? E aí nós entramos na autoestima, né? Baixa autoestima dessa pessoa.
Em relação a esses tipos diferentes de depressão, né, nós temos depressões que são depressões puras, digamos assim, né, com pouco componente de ansiedade, que são depressões mais marcadas naqueles sintomas que eu mencionei anteriormente, sintomas clássicos depressivos. Tem algumas depressões que aí já entram num quadro misto, que nós chamamos, né, um transtorno misto ansioso depressivo, em que tem um componente forte de ansiedade, aí pode ser uma preocupação excessiva, desproporcional, pode ser sintomas de irritabilidade, pode ser uma dificuldade de desligar a sua cabeça, né, em relação ao ambiente de trabalho, alguns motivos que estão estressando, pode ser crises de pânico juntas com esse quadro depressivo, e até alguns quadros mais graves de depressão, as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, podem ter sintomas psicóticos. A pessoa ter algumas alucinações, ouvir vozes, ver coisas por um agravamento desse quadro depressivo, aí normalmente quadros que já estão se prolongando, né, já existem há um bom tempo e sem intervenção, sem tratamento adequados. E toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? Quase todas. Como eu disse, quase 100% das vezes, né, existe um transtorno psiquiátrico associado. Inclusive, mais de metade das pessoas que cometem suicídio, isso é um dado, não é uma observação minha assim, empírica, né, um dado estatístico, mais da metade das pessoas que cometem suicídio, nas 2 semanas anteriores a cometerem suicídio, procuraram atendimento médico, seja pela questão psíquica ou por alguma questão clínica, que até pode estar junto com esse quadro, e mencionaram para o médico ou para o profissional de saúde que atendeu essas pessoas que estavam pensando em suicídio. Então veja a importância de nós valorizarmos essa fala e de entendermos que as pessoas que cometem suicídio falam sim sobre isso antes, né? Nós realmente não termos aquele mito de que as pessoas que cometem suicídio não falam sobre. Uhum. Nós temos um índice grande aqui em Alegrete de pessoal que tenta se suicidar nessa ponte Borges de Medeiros aqui, né? Que inclusive alguns já cometeram suicídio. Sim, existem ao redor do mundo alguns pontos que são muito característicos de suicídio, que é o que são chamados de hotspots do suicídio, né? Existem algumas questões psíquicas que trabalham em torno disso, né, dentro do sofrimento das pessoas e que identificam aqueles pontos como característicos para, digamos, o escape do seu sofrimento, né? Então tem a Golden Gate lá na Califórnia, nos Estados Unidos, em outros países também, e aqui em Alegrete acabou se notabilizando a ponte. Mas felizmente, né, nos últimos meses e até mesmo nos últimos anos, isso tem caído, né? O número de suicídios naquele local tem caído. Vamos para a psicóloga Deise. Como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro depressivo? Pois então, tudo vai depender desse manejo correto, da busca do profissional, né? Porque dificuldades passamos. Vamos pensar agora, em período de pandemia, o luto, né? O luto, ele tem um período X que nós passamos e que nós precisamos viver esse luto, mas se ele excede a esse tempo a dor, né? Se ele excede o sofrimento, bom, chegou o momento de procurar ajuda. Vamos pensar, o luto, ele é uma média de 8 meses, passou desse período, né? Procuramos ajuda. Sim. Não estou conseguindo. Por isso da educação e por isso de se perceber e se conhecer, né? Que dificuldade que eu estou passando? Se é apenas um sofrimento, e aí nós também, né? Como que nós lidamos com o sofrimento? Porque é algo também que precisa ser... Até que ponto que nós lidamos com o sofrimento, até que ponto que nós lidamos com a frustração, né? E quando pedir essa ajuda de um profissional, né? E fazer o tratamento adequado, né? Para que isso minimize. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes nessa diferenciação, Conrad, que é a intensidade, né? Até que ponto isso está causando um prejuízo realmente impactante no funcionamento das pessoas, e a duração, né? Então, do ponto de vista diagnóstico, a gente fala que para um diagnóstico de episódio depressivo, de transtorno depressivo, tem que ter aqueles sintomas que eu mencionei anteriormente, do desânimo, falta de vontade, pensamentos negativos, alteração do padrão do sono, até mesmo uma ideação suicida, por mais de 2 semanas, né? Menos do que 2 semanas já seria um quadro mais pontual, mais transitório, que aí fecharia mais com uma tristeza e não com uma depressão. Mas o impacto na funcionalidade
funcionalidade é muito importante, né? Então, se é uma tristeza, se a pessoa tem um certo abatimento, mas está conseguindo levar, né, de uma forma razoavelmente adequada, né, a sua rotina, o seu trabalho, a sua vida pessoal, bom, a gente já observa isso como algo também que vai mais na linha da tristeza. Agora, se já começa a trazer um grande prejuízo funcional, a pessoa não conseguir trabalhar direito, ter uma perda de produtividade, não estar conseguindo se relacionar direito, seja com seu esposo, sua esposa, seus filhos, abrindo mão de atividades que costumava fazer com seus amigos, aí já também fortalece uma ideia de depressão. Doutor, a psicóloga, a doutora pergunta aqui, porque o Rio Grande do Sul tem um dos maiores índices de suicídio no Brasil, confere isso aí? E o porquê se tem? Sim, tem um dos maiores índices de suicídio no Brasil, primeiro ou segundo estado, né, com um índice mais elevado. Já se fizeram diversos estudos procurando elucidar isso, alguns inclusive tentando fazer uma associação em certas regiões com o uso de agrotóxicos, principalmente em relação à indústria do fumo, porque naquela região ali, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, tem um índice Lajeado ainda mais elevado de suicídio. Mas não se chegou a nenhuma conclusão, né, nenhuma evidência conclusiva do ponto de vista científico. Como eu disse, o que se sabe? Que o suicídio quase 100% das vezes está relacionado com um transtorno psiquiátrico. E nós temos sim uma incidência aqui no Rio Grande do Sul de alguns transtornos psiquiátricos acima da média do que no restante do país. Para isso, entram diversos fatores influenciando, né? Tem a composição étnica, questão genética, vulnerabilidade, como eu disse, que todos nós já nascemos com uma certa predisposição a desenvolver um determinado quadro. Tem a questão climática, que também altera, né, comprovado. Existem alguns países com menos incidência de luz solar, como na Escandinávia, que tem quadros que a gente chama de depressão sazonal. Depressão relacionada a períodos, a estações climáticas, né? Então aqui, como nós temos também um inverno rigoroso, né, acaba influenciando, né, nesses agravamentos de quadros psiquiátricos, né, e que tem como desdobramento mais trágico o suicídio. O tratamento sempre é feito com remédios? E quais os casos, em quais casos os remédios podem ser a melhor opção? E há algum caso que o remédio não seja a melhor escolha para os dois? A pergunta. É uma avaliação individualizada, né? Nós não temos assim uma receita de bolo, né? Vamos colocar dessa forma, para os pacientes. Então, uma boa parte dos pacientes que chegam até o psiquiatra acabam utilizando medicação, até porque normalmente já passaram por atendimento psicológico antes, né? E aí até mesmo o próprio psicólogo teve uma postura de orientar um atendimento psiquiátrico já com o objetivo do uso de alguma medicação. Mas existem pacientes, né, e que só com a psicoterapia já tem uma melhora significativa dos seus quadros, né? Isso acaba sendo muito individual. A gente costuma dizer que a psicoterapia, né, fazer esse acompanhamento, a terapia, é adequado para todas as pessoas, né? Independente de terem um grande problema, um problema muito latente na sua vida naquele momento ou não. E como complemento, a medicação em alguns momentos é sim necessária. Para a maior parte dos quadros, Conrad, a junção entre a terapia e a medicação é a melhor saída, é a melhor solução, é o mais indicado. Quem tem psicóloga na família, tem algum caso, a pessoa já tem que começar a fazer a prevenção, as pessoas que pertencem a essa família? Exato, porque aí falamos assim, ó, das predisposições, né? E então é importante até mesmo esse familiar que cuida do paciente, né, e atentar. Ele é o todo, né? Como disse o Dr. Fernando, assim, ó, que a prevenção, prevenir, né, essa educação, para que, né, para que essas dificuldades não se tornem algo crônica, né? Já atentar a sintomas. E todos nós deveríamos fazer terapia. Todos nós deveríamos procurar, né? Para quê? Para esse autoconhecimento. Principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje, que é um tempo que as pessoas já não... pode ser uma redundância, né? Tempo que a gente não tem tempo. É verdade. Hoje a gente vive uma vida tão corrida, né? E essa pandemia, por um lado, ela nos ensinou uma lição, né? O doutor e a psicóloga. Da gente dar mais valor também, às vezes, a estar juntos, enfim, né? As pessoas ficaram dentro de suas casas reclusas, né? Então,
serviu para a gente dar uma refletida também, né? Eu acho que o ritmo de trabalho ele tem sido mais intenso nos últimos anos em relação à carga horária, nível de exigência, mas principalmente nós tivemos aí um fator novo e que adicionou um esgotamento psíquico, que foi a presença das redes sociais, a presença dos meios virtuais, né? Muitas pessoas têm tido uma dificuldade muito grande em separar a sua vida pessoal da vida profissional, no sentido de encerrar sua carga horária e ir para casa, mas mesmo assim ter esse acesso permanente do celular, principalmente por WhatsApp, estão prolongando as suas jornadas de trabalho e não conseguindo se desligar do ambiente de trabalho. Eu tenho visto que isso tem sido um fator de adoecimento muito grande do ponto de vista mental, de esgotamento no ambiente de trabalho, e a gente tem discutido muito, inclusive, a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, né? Aquele quadro de exaustão física, de exaustão mental relacionada ao trabalho, em que se perde uma satisfação do trabalho e se chega até a quadros mais graves, que a gente chama de despersonalização, que é o fato da pessoa ficar até um pouco indiferente em relação ao seu trabalho. Mas não é por uma falta de compromisso, é por um esgotamento. E eu tenho visto que os meios virtuais têm tido um papel muito grande nisso. Os pais hoje, para entreter os filhos, eles colocam o celular na mão das crianças, né? Já... E muito precoce, né? Muitas vezes. Na pandemia, cresceu muito o que nós chamamos de abuso de telas, né? E principalmente entre crianças e adolescentes, né? Pelo fato de que tiveram a transição ali do ensino presencial para o ensino virtual, que foi algo muito rápido, né? Os pais muitas vezes continuaram trabalhando, seja em home office, seja presencial, não tiveram a possibilidade de interagir socialmente com amigos, de sair muito de casa, e aí o escape foi aumentar o consumo, a carga horária, né, desses meios virtuais. E isso já tem vários estudos consistentes que demonstram, né, que altera o padrão do sono, altera a irritabilidade, nível de ansiedade, predispõe a desenvolver depressão, né, e outros quadros compulsivos como compulsão alimentar. Então esse abuso de telas tem preocupado muito e já tem aí alguns protocolos demonstrando um limite de horário dependendo da faixa etária, né, que seria no máximo assim, umas 3 horas por dia, para algumas faixas etárias até não indicado o uso dessas telas para crianças mais jovens. Essa pergunta agora é para a psicóloga Deise. Como devemos proceder quando presenciamos uma tentativa de suicídio? Primeiramente, né, é acolher. Primeiramente é acolher, é ter empatia por essa pessoa, né, e encaminhar, fazer os encaminhamentos, né, para que possa fazer o tratamento adequado. E aí procurar ajuda. Nós temos a Alegrete, tem rede privada, né, temos a rede também CAPES, aonde pode estar acessando, né, para quê? Para que possa realmente fazer esse tratamento, né, e minimizar esse sofrimento dessa pessoa. Perfeito. Doutor, a depressão, ela sendo detectada a tempo, ela tem cura? Com certeza. A grande maioria dos casos, né, tem uma melhora significativa e uma boa parte dos quadros tem inclusive o que a gente chama de uma remissão, que é uma reversão completa daqueles sintomas inicialmente apresentados. Então, se a gente for dividir percentualmente, né, cerca de 1/3 dos quadros de depressão tem uma melhora completa, 1/3 tem uma melhora bastante significativa e o outro terço não tem uma melhora muito grande. Mas nós estamos falando aí de cerca de 70%, 75% dos quadros com uma evolução muito boa. Claro que quanto antes for essa intervenção, for esse tratamento e feito da maneira adequada, melhora o prognóstico, né? Agora, esse ponto que tu comentaste anteriormente e que a Deise pontuou também muito bem, qual a abordagem em relação, né, a uma tentativa de suicídio ou uma ideação suicida? Porque a gente falou muito, né, que os pacientes que cometem suicídio, eles dão sinais. Porque eles falam sobre um ditado popular: quem fala não comete. Exatamente. Eu falei, né? Um dos mitos principais do suicídio, né? O que está ao alcance, é uma opção da pessoa que comete suicídio, um ato de livre-arbítrio. Como a maioria fala sobre, seja com amigos, com familiares ou até mesmo num atendimento em saúde, é importante saber como reagir a isso, né? E como a Deise disse, acolhimento, ouvir essa pessoa, não emitir julgamentos, né? Aquelas frases que também acabam sendo clássicas: tua vida é muito boa, não tem nenhum motivo para pensar nisso, eu já passei por isso
isso antes e conseguir sair, enfim, afirmações que são muito simplistas, genéricas e que não têm uma ideia de empatia, de se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa. E, claro, entender o seu limite, principalmente para quem não é um profissional especializado em saúde mental, como um médico clínico, um médico de outra especialidade ou outro profissional de saúde, é acolher, é ouvir essa demanda da pessoa, é tentar se colocar à disposição para ver quais são os motivos que estão levando a pensar dessa forma, mas já indicar o caminho da avaliação especializada. Então, aqui em Alegrete, como a Deise também citou, os CAPs, né, o CAPs álcool e drogas, que é mais específico de dependência química, o CAPs 2, o CAPs infantil, para crianças e adolescentes, e o terceiro turno psiquiátrico, né, que é um serviço aí de plantão em relação a demandas psiquiátricas que não podem esperar tanto tempo por um atendimento eletivo ali nos CAPs, né? Então esse é o caminho adequado e a melhor maneira de nós agirmos frente a essas situações. Muito bem, são 12 horas e 50 minutos. Eu vou deixar agora esses 10 minutos aí para suas considerações finais e para a gente fechar falando do Setembro Amarelo, da importância, né, das pessoas ficarem atentas, não só no setembro, mas durante o ano todo, né, a respeito desse assunto. Eu vou deixar vocês muito à vontade para o encerramento do programa aqui e eu gostaria que vocês também fizessem a apresentação de vocês quanto a onde encontrar para uma consulta, ou aonde fica a clínica, enfim. Fiquem à vontade. Perfeito. Não sei, Deise quer começar? Deise. Pode ser? Bom, eu penso, Conrad, que, como até mencionei anteriormente, né, o principal objetivo do Setembro Amarelo não é só uma campanha de conscientização em si, de alertar, de mostrar os sinais, né, que exigem a nossa preocupação, a nossa atenção diferenciada em relação ao suicídio e ao transtorno mental, mas é reduzir o estigma, né? Estigma é preconceito. A gente só reduz preconceito mostrando para as pessoas que isso é normal e que isso é comum. Hoje todos nós temos nas nossas famílias pessoas com transtornos psiquiátricos em acompanhamento, seja em terapia, em uso de medicação. Então, quando a gente passa a perceber que isso é comum, entende que isso é normal. É uma doença como qualquer outra e que merece atenção como qualquer outra. Eu acho que esse é o grande ponto do Setembro Amarelo e que não deve se restringir a setembro. Setembro é apenas um mês que centraliza essas ações e que bom que nós temos espaços como o teu, né, de grande repercussão e visibilidade aqui na cidade para falar sobre isso, né? Então, a mensagem que eu deixo é saber quais são os sinais de alerta, como nós mencionamos anteriormente, e percebendo isso em si ou nas pessoas do seu entorno, ter uma abordagem de acolhimento, ouvir essas pessoas e direcionar a um atendimento especializado. Certamente com isso nós teremos muito menos mortes evitáveis, porque todas essas mortes por sofrimento psíquico são mortes evitáveis. Se tivesse uma intervenção, um tratamento adequado, seriam evitadas e o nosso objetivo é reduzir ano após ano esses índices, tá? Quanto à questão profissional, eu atendo então o meu consultório particular é na Rua Doutor Quintana, número 22, ali quase na esquina da Praça Getúlio Vargas, na Clínica Zoc. Também atuo no setor público como médico do CAPS AD, do CAPS Álcool e Drogas e Alegrete, como preceptor aqui da residência médica em psiquiatria de Alegrete, além de ter essa atividade, né, como coordenador do núcleo de psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito bem, Dr. Fernando Berti Machado, psiquiatra aqui no programa da Revista em Foco, né? Esse programa é idealizado pela Revista em Foco, pelo Gui Alegrete, né? A diretora ali, a dona Joyce, a dona Fernanda, que aliás que é a diretora, a dona Joyce é auxiliar, né? Tá bem. E o seu Eduardo é o fotógrafo. Psicóloga Deise. Primeiramente... Amanhã vai estar de novo conosco aqui, né? Exatamente, vou estar. O doutor também fica convidado, né? Muito obrigado. Essa pauta amanhã é conosco. Primeiramente é orientar, né, para procurar ajuda enquanto a doença ainda não está instaurada, né? Mas se respeitar, se perceber, essa é a melhor forma de prevenção, né? E também as pessoas que estão em torno desse sujeito também perceber, né? Mudança de comportamento, mudança da forma do seu dia a dia, da sua dinâmica, né? Seja ela laboral, seja ela social, familiar, perceber, né? E aí então temos toda a rede que está aí para auxiliar nesses momentos. Muito bem. Aonde que o pessoal lhe encontra? Bom, eu trabalho na Santa Casa, né? Tem no consultório? hospital.
eu atendo pelo Cari Saúde nas quartas-feiras. Diretamente no hospital, na Santa Casa. Pelo Cari Saúde, aí é diretamente com o Cari, né? Entrando em contato. Perfeito. Mais alguma coisa, doutora? Sou preceptora também, né? Assim como o doutor Fernando, também sou preceptora da residência, né? Médica psiquiátrica. E me coloco à disposição. Doutor, existe uma página para o pessoal conhecer mais o seu trabalho no Facebook? Sim, temos uma página profissional no Facebook e no Instagram, né? Dr. Fernando Berti, @Dr. Fernando Berti. Muito obrigado, doutor Fernando Berti. Muito obrigado. A nossa psicóloga aqui, agradecendo os nossos convidados de hoje, o doutor psiquiatra Fernando Berti e a psicóloga Deise Gomes. Agradecemos em nome da Revista em Foco, o guia Alegrete, pela sua participação aqui, pela participação de vocês. Nós já vamos chegando quase ao finalzinho do programa. Lembrando que o programa volta na próxima quarta-feira e estará já com o doutor Bebeto, né, aqui no comando do microfone. João Ulisses já está chegando por aí, faltando 5 minutos para 1h. Vamos agradecendo vocês aí e sempre lembrando que você pode baixar o aplicativo do Guia Alegrete, tá? Guia Alegrete, e você vai procurar as empresas da nossa cidade e encontrará todas as informações, tá bom? Vamos deixar a mensagem aqui, então. Antes queremos agradecer também à Rádio Gazeta pela parceria aí, na pessoa do Marcelo Vigante, e deixar a nossa mensagem de encerramento. Com essas palavras, espero proporcionar um pouco de conforto e dar a pessoas que estão passando por um momento difícil, talvez, na sua vida. Foque seu pensamento em coisas positivas. Esqueça as ruins. Bloqueie todo o pensamento negativo e derrotista. A superação começa na nossa mente. O importante é que você confie, acredite em você mesmo, no seu triunfo. Tenha fé. Tenha esperança e lute com todas as suas forças pela superação. Com determinação, tudo se consegue. E quando plantamos coisas boas, logo, logo se colhem as coisas melhores. Eu acredito em dias melhores. E você também acredite. Uma boa tarde e até quarta-feira com mais um programa da Revista em Foco. Foi ao ar programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Um motorista de 37 anos morreu em um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Marília, São Paulo, após ter o carro atingido pela roda que se soltou de um caminhão na última terça. De acordo com a polícia rodoviária, a roda do caminhão se soltou e atingiu o carro da vítima, que seguia no sentido contrário, perto do pontilhão da acesso às universidades da cidade. José Orlan Melo da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Você está ouvindo 590 kHz. Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação.